Caros irmãos, estamos aqui novamente, para dar um abraço virtual em cada um de vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos desde ontem, estudando um pouco a respeito da importância de ser filho de Deus. Nós somos muito mais que amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser filho de Deus, porque conhecer Deus, ser apenas amigo de Deus, não significa nada, porque Cristo veio para nos dar o privilégio de sermos chamados de filhos e poder chamar Deus de Abba, de Pai, não é? Então, Moisés era amigo de Deus, sim, mas é uma outra circunstância, é uma outra explicação, é uma outra maneira de se falar que ele estava totalmente dependente de Deus e tinha também a companhia do Senhor, né? Mas isso não quer dizer que nós não somos. O próprio Cristo disse, nós somos mais que servos, né? Nós sabemos o que o Pai quer. E a própria Escritura diz que de amigos nós passamos para filhos de Deus. E ontem nós vimos os 3 passos, né, que nos torna filhos de Deus. O primeiro passo é o passo de crer. E isso é um dom de Deus. Deus nos faz crer, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é dom de Deus. Vimos também que Deus nos adota, né? Então pertencemos a Ele por 2 oportunidades. Primeiro nos fez e depois nos adotou. Começa a nos ensinar a viver de novo, porque éramos, por natureza, filhos da ira do Senhor, filhos da desobediência, e na cruz do Calvário Ele nos resgatou. E vimos também que um filho de Deus, né, luta contra o pecado, mas ele não luta sozinho. O Espírito Santo está dentro dele, o Espírito Santo faz se arrepender, o Espírito Santo faz com que ele tenha forças para enfrentar. E se cair no pecado, como diz o Salmo 34, 23, 24, o Senhor nos segura pela mão e nos levanta. Então, queridos, vendo tudo isso, é realmente um grande privilégio, né, sermos chamados por Deus de filhos. E nós vamos estudar hoje exatamente isso, né? Os 3 principais, os 3 maravilhosos privilégios de sermos filhos de Deus. O primeiro privilégio está no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 7. Versículo de número 7 diz assim: de sorte ou de maneira que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus nos torna herdeiros da sua graça, da sua misericórdia. Deus nos torna herdeiro do seu palácio, do seu castelo, ou seja, do céu. Deus nos torna herdeiro do trono. Deus nos torna herdeiro da morada celestial, da vida eterna. Deus nos torna herdeiros da mesma bênção do Senhor Jesus, de podermos ser chamados filhos. Herança. A herança celestial, a coroa da vida. Então este é o grande primeiro privilégio que Deus nos dá. Veja, Ele nos fez acreditar, Ele nos adotou, e ao nos adotar, Ele luta contra o pecado junto conosco, porque Ele nos torna herdeiros das graças e das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus. Vamos para um segundo privilégio, maravilhoso privilégio, está na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, eu lerei do versículo 14 ao 18. Mas Hebreus capítulo 10, ele está falando que antigamente os sacerdotes ofereciam sempre os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podiam remover pecados, porque o pecado está na mente do homem. Não na atitude externa de levar um cordeiro, um novilho, levar um animal para ser sacrificado, mas está aqui na mente do homem, no coração do homem. O homem pode manifestar-se externamente de um jeito, mas intimamente ele é outro.
Então é por isso que aqui no capítulo 10 de Hebreus, fala que Jesus ofereceu uma única vez o sacrifício eficiente e nos salvou. Agora, 14 a 18 diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes a inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes pecados, já não há oferta pelo pecado. Nós vimos que o Espírito Santo testemunha dentro de nós que a oferta feita pelo Senhor Jesus é eficaz. É única e eficaz. É única e eficiente para nos dar a liberdade espiritual eterna de estarmos desfrutando da adoção e da herança, né? Estarmos com o Espírito Santo, estarmos com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Então, o segundo grande privilégio, maravilhoso privilégio, é que Deus manda o Espírito Santo testemunhar dentro de nós. Testemunhar a verdade. É Ele que nos leva a crer. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 16, Romanos 8, 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse verbo testificar é como se fosse assim, ele testemunha com um documento. É como se fosse, por exemplo, o Espírito Santo dentro da nossa alma, né, nos leva à compreensão do pecado, da condenação e também da graça. E esta fé salvadora, essa crença absoluta de que realmente Cristo morreu por nós, esse testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus, é como se fosse o exame de DNA. Não 99,9% de certo, mas 100% de certo. Nós somos filhos de Deus. Ele nos fez, Ele nos resgatou, Ele nos adotou, Ele nos deu a herança, e Ele habita em nós como o Santo Espírito. E em terceiro lugar, Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele nos guia, Ele nos leva, ele caminha conosco, Ele está sempre presente. Deus não manda anjo cuidar de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele é o Pai maravilhoso, que lá em Deuteronômio capítulo 6, diz que nós pais temos que ensinar os nossos filhos a sentado em nossa casa, e andando, e deitando, e levantando, enfim, em todos os momentos. E a presença dele está conosco em todos os momentos. Nós podemos lembrar do Salmo que diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei no caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Veja lá comigo, veja que lindo que é o Salmo de número 32, versículo 8. 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Mais um texto, ainda dá tempo? Mais um texto, Salmo 73. Salmo 73, versículo de número 24. Nós estamos acostumados com 26, né? Versículo 26. Ainda que minha carne e meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração. Mas veja o 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória.
Que lindo! Juntando esses dois salmos, né? O Salmo de Davi, 32:8, e o Salmo de Asaf, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Vamos juntar aqui o Isaías 41:13. Ele nos toma pela mão direita e diz, não temas. Agora juntamos o Salmo 73, ele nos aconselha na nossa caminhada e depois nos recebe na glória. E depois entrega a herança, a coroa da vida, entrega o nosso galardão. Galardão não é bônus. Galardão não é morar numa rua de ouro e não na rua de prata, de bronze, de lata. Galardão não é morar num castelo e não num casebre do céu. Galardão é aquilo que ele combinou conosco. E ele combinou o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Que maravilha! Olha só que grandes privilégios o Senhor nos dá, de sermos seus herdeiros, ter o Espírito Santo como nossa testemunha e Deus, através do Espírito Santo, sendo nosso guia eterno. Vamos orar. Deus, nós agradecemos muito, muito, porque o Senhor nos torna herdeiros da Tua graça, do Teu céu. Agradecemos muito, porque o Teu Espírito Santo, que é a Tua voz, que é a Tua energia, que é o Senhor mesmo, nos leva à compreensão de tudo isso e testemunha para nós que o sacrifício de Cristo é o único e verdadeiro sacrifício. Somos gratos porque o texto diz que o Senhor nos guia, o Senhor nos leva para todos os lugares debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Louvado seja o Teu nome, em nome e por amor e para a honra e glória de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e que Deus continue cobrindo a vida dos seus filhos com as bênçãos celestiais.